Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja bem. Hoje a gente vai falar aqui no nosso chá literário sobre esse livro que fala sobre loucuras da cabeça e que chegou perto de quase me deixar louco da minha também. A gente vai falar sobre Crime e Castigo do Fyodor Dostoiévski. Calhamacinho, gente. 560 páginas, 570, nessa base. Vale ressalvar que há muito tempo eu quero ler Fyodor Dostoiévski, eu ouço muito falar sobre, muitas pessoas falam que até algumas coisas do Fyodor serviram de inspiração para Freud, então eu pensei, ok, deve ser uma coisa que é um pouco bagunçadinha da cabeça, mas a gente pode tentar. É, Ressalva. Pessoas falam que é difícil ler. É difícil. Não é uma leitura muito fácil. A partir do momento em que você mergulha na escrita do Fyodor, você realmente vai entender o porquê é simplesmente maravilhoso e sensacional. Esse livro é o que eu posso colocar, não vou falar que é a melhor leitura que eu tive, eu ainda creio muito que o melhor livro que eu li ainda continua sendo no ensino médio. Eu li o Diário de Anne Frank e não tenho o que falar, o Diário de Anne Frank ainda continua sendo para mim algo e vai continuar sendo atemporal, mas para mim é algo sensacional. E A Cidade do Sol, que ainda ocupa o segundo lugar. Gente, A Cidade do Sol, do Khaled Hossein, não tenho o que falar. Aquele livro é magnífico e eu dou graças a Deus, eu dou muito graças a Deus daquilo não ter se tornado um filme igual o Caçador de Pipas. Mas vamos falar sobre Fyodor Dostoiévski. A literatura russa, como a gente bem sabe, é uma literatura que é muito carregada, é uma literatura muito forte, mas ao mesmo tempo é uma literatura muito boa. Porque a partir do momento em que você lê o primeiro, você não vai conseguir parar. Eu, pelo menos, não consegui. E eu acho que durante algum tempo eu já estou lendo Memórias do Subsolo do Dostoiévski. É uma novela de 120 páginas, mas mesmo assim é uma literatura difícil. Vamos falar então de Crime e Castigo do Fyodor Dostoiévski, que a gente tem em mãos aqui. A história se trata do quê? A história vai se passar inteiramente, literalmente, e em todos os momentos você vai ficar, meu Deus do céu, porque se passa através da cabeça e dos pensamentos do Raskolnikov. Raskolnikov é um ex-estudante de direito. Ali já começou os gatilhos e eu já deveria ter parado de ler nesse momento. Não, eu ainda continuo a faculdade e tá para terminar, mas tá tudo bem. Mas Raskolnikov, ele é um ex-estudante de direito, ele mora em um, vamos colocar, quarto que, a partir dos momentos em que você vê o relato, é um quarto muito feio, é um quarto muito pequeno, é um quarto opressor. E guardem muito bem isso na cabeça, porque toda a escrita do Dostoiévski, igual você sabe, eu creio que ler Dostoiévski é humanizar-se. É realmente isso, porque você vai entrar em contato com todos os tipos de seres humanos que tem, mas também com todos os avessos deles, ou sejam, bêbados, viciados, drogados, vagabundos naquela época, pessoas com problemas psicológicos, e é tudo que a gente tem nesse livro. Raskolnikov simplesmente mora e ele não tem como se sustentar, né? Ali em São Petersburgo, ele simplesmente não tem como. Ele faz uma tradução de uma hora ou outra para um lugar ou outro, ganha algum dinheiro, mas não dá para sobreviver, não dá para, vamos colocar, fazer o básico que era o necessário. Ele se vê fazendo o quê? Tendo que largar a faculdade. A partir do momento que ele larga a faculdade, ele começa a ficar trancado no quarto, ele começa a ficar mais sozinho. E quem ajuda ele, de uma certa forma, é a mãe e a irmã. Elas enviam de vez em quando uma certa quantia de dinheiro para ele então finalmente poder ali fazer alguma coisa com a faculdade, até se alimentar, pagar, vamos colocar essa pensão que é onde ele mora. Mas acontece que desde o começo, da primeira página, da primeira linha, você vai ver que Raskolnikov é simplesmente alguém com sérios problemas em faculdades mentais. E por mais que eu tenha achado isso um pouco difícil de ler, é uma coisa magnífica, porque eu nunca tinha lido um livro em que você entra na cabeça do personagem e o personagem te dá toda essa, ó, pode passar. Ele dá livre acesso e você fica dentro daquilo ali e você não sabe o que fazer. A trama vai se narrar em um momento em que ele faz bastante, vamos colocar o que a gente chama hoje de agiotas. Tem uma agiota com a qual ele trata e considera ela como um piolho da sociedade,
Porque Raskolnikov, como todos eu acho que até hoje, né? Como que pode um livro que foi escrito em 1860 ainda ser tão atemporal? Porque a maioria dos estudantes de direito tem uma leve impressão de que são donos do mundo, doutores, né? E, e não é muito bem assim que funciona. Então tem essa mania de dividir entre os bons e os maus. Então, ele simplesmente acha que ele é o máximo. Então, o que que ele vai fazer? Para essa velha senhora agiota, né, que é uma usurária que pega os objetos e depois devolve a um preço, ele vai matar ela. E isso não é um spoiler, tá? Isso realmente, se você conhece, vai procurar na sinopse, está ali. Por quê? Porque ele sente que ela simplesmente abusa demais das pessoas. Abusa da boa vontade, abusa. Só que eu, pelo menos, o que eu tinha que ver era: você tá precisando e ela tá oferecendo. É aquela velha coisa da oferta e da demanda, mas na cabeça dele não se passava isso. Então ele simplesmente está cansado disso e durante 60 ou 70 páginas ele vai simplesmente, na cabeça dele, planejar como ele vai fazer o assassinato dessa senhora. E eu acho que a genialidade da escrita do Dostoiévski é você entrar na cabeça do Raskolnikov e ao mesmo tempo em que você tá falando, cara, não vai nessa, para com isso. Ao mesmo tempo você fica, ok, de um jeito meio estranho eu tô te entendendo. Eu não defendo, mas eu tô te entendendo. Então ele simplesmente comete o crime. O que Raskolnikov não esperava é que a partir do momento em que ele comete esse crime, que simplesmente... Vocês já assistiram Dexter, gente? Dexter é uma série norte-americana que tem o Michael C. Hall, que fazia o papel do Dexter, e ele simplesmente também fazia esse serviço para a comunidade de varrer o lixo. Eu acho que a gente pode colocar muito aqui um parecer entre o Dexter e o personagem do Raskolnikov, do Dostoiévski em Crime e Castigo. O pensamento deles é simplesmente o mesmo de vou limpar. Vou limpar coisas que a sociedade não precisa mais e a sociedade não precisa saber que fui eu quem fez. Mas a partir do momento em que souberem que foi feito, vão estar aliviados. Eu acredito que Dexter também tinha uma premissa muito boa, pedófilos, né? Pessoas ali que fazem muitas outras coisas ruins, mas é aquela máxima, até qual castigo? O pensamento deles é simplesmente o mesmo de vou limpar isso, e quem tem culhões para fazer ou para ser melhor ou pior do que alguém? Não existe. Mas, enfim, Raskolnikov mata a usurária. E a partir do momento que ele mata a usurária, ele já está transtornado psicologicamente. Não é uma desculpa, né? Como eu costumo dizer, não é uma excusa, mas ele faz isso. O que ele não contava é que a irmã dessa usurária iria ver. E a partir do momento em que ela presenciou aquilo, ele não tinha outra coisa a se fazer senão matar ela também. Então é onde, no momento em que aquilo saiu do controle. E Raskolnikov começa a fuçar para querer catar, porque ele simplesmente quer o dinheiro. Ele quer o dinheiro, ele quer os outros bens, ele quer vender porque ele quer ficar bem ali. Mas a partir de um momento não é muito isso, porque eu fiquei pensando muito na minha cabeça, cara, por que você fez isso e depois você fez o que fez com o dinheiro e com os pertences? Ele simplesmente esconde debaixo de uma pedra e daí o livro começa a ficar tenso, meus amigos. Começa a ficar muito tenso. Mora a genialidade do livro aqui, porque você vai passar 500 páginas dentro da cabeça do Raskolnikov e eu vou te falar, não é uma coisa bonita, não é uma coisa legal, não é uma coisa que de longe você queira passar. É uma coisa interessante, porque é muito bom saber que lá em 1860 já existia essa coisa do castigo dele ser a cabeça dele tentando deixar ele louco porque ele sabe que o que ele fez foi errado e ao mesmo tempo ele sabe que e acha que é certo, então ele vai... Gente, me desculpem, problema de última hora. Acabou a bateria e agora eu vou ter que continuar gravando aqui. É só pra gente dar uma finalizada. A iluminação eu sei que não tá muito boa, mas só pra gente finalizar. Como eu estava dizendo na outra parte do vídeo, o Razumikin é realmente um daqueles personagens que colocam para ser personagens secundários e que simplesmente não acabam conseguindo ser somente personagens secundários. É lógico que durante a escrita e totalmente com o andar da história, o que vai ocorrer? Ocorre de que
Raskolnikov, como é o personagem principal, vai ter uma maior ali incidência sobre todas as coisas, a gente vai ouvir falar muito mais sobre ele. Chega uma hora em que você sabe que o livro é sobre Raskolnikov, mas começa a se tornar meio que insuportável, porque eu, de um ponto de vista pessoal, apesar de ter entendido toda a premissa do livro, toda a premissa da história, teve alguns momentos em que eu senti que realmente Raskolnikov não estava me descendo mais. Então eu comecei a pensar, e se Dostoiévski tivesse escrito alguma coisa sobre Razumikin? E daí eu parei para pensar que Dostoiévski não escreveria alguma coisa sobre Razumikin. Dostoiévski só simplesmente escreveu Razumikin para ser algo que contrapõe e balança a, vamos colocar, mente tão turbulenta já do Raskolnikov. Então temos também a mãe dele, que você vai ver em alguns momentos que serve, não sei se vai servir de um acalento, mas ela tem algumas coisas na cabeça, um nervosismo maior. Eu acho que de tudo que a gente pode tirar da escrita de Crime e Castigo, e principalmente dos personagens que foram apresentados pra gente, é que lá atrás já existia várias, e quando eu falo várias, são realmente várias, gamas de problemas psicológicos ou da mente que podem começar a fazer um pouco de sentido a partir do momento em que você simplesmente observa as descrições em que o próprio autor coloca. Eu vou ressalvar mais uma vez, não é um livro fácil, também não é um livro difícil, basta você ter realmente uma vontade de aprender uma literatura nova, você vai ver como que isso daqui enriquece o seu vocabulário, você vai ver como que isso daqui, querendo ou não, qualquer outra coisa depois que você for ler, que passar uma passagem, realmente uma passagem que tenha qualquer noção ou menção a São Petersburgo ou a Rússia em si mesmo, ou simplesmente a faculdades mentais que não estão muito boas, vai se lembrar de Raskolnikov. É imprescindível, não tem como. É basicamente obrigatório, vai ficar na sua cabeça. Então, como eu disse, ali ele vai ter um contato com a Sônia. Teve alguns momentos em que eu não gostei de umas coisas que ele fez com a própria mãe, com a própria irmã. O jogo de rato e gato entre ele e o detetive é uma coisa que, ao mesmo tempo que me excitava muito, me deixava em frangalhos, porque você começa a pensar, ok, ele tá fazendo a pior coisa, ele tá atentando pro psicológico e vai fazer o psicológico dele ficar em um nível tão alarmante que ele vai simplesmente querer confessar, porque ele não vai aguentar toda a carga psicológica que vai morar ali em cima. Então toda a genialidade do livro mora nas entrelinhas, mora naquilo que parece tão certo, mas não é tão certo, e o que é dado tão como correto, mas também não é tão correto. Então, nesse livro, eu acho que o que existe não é a questão do o que é correto ou o que é errado. Realmente existe a pessoa e as oportunidades e o que faz ela fazer aquilo. Raskolnikov, como vai dizer em um artigo que ele escreveu, Então, como a gente pode ver em diversos motivos do texto, não existe o certo e o errado para Raskolnikov ou simplesmente para Dostoiévski também. O que vai ficar explícito ali, existem as oportunidades e existem as mentalidades das pessoas e o que elas vão achar melhor fazer em relação àquilo. Então é isso, gente. É um livro muito bom, é um livro que é atemporal, é um livro que eu não, como eu disse lá no fundo, não vou colocar como o melhor livro que eu já li, é realmente um dos melhores, isso é inegável, tá ali no top 5. Gente, o primeiro lugar ainda continua com Anne Frank, mesmo sendo um cenarinho diferente, uma camiseta diferente, e a iluminação também tá péssima, peço desculpas novamente, mas tá ali entre os 5 melhores livros e é muito recomendado. Sério, leiam, não vai ser utilizado somente para... você pode utilizar uma leitura, pessoal, da maneira que também te bem entender, como só uma leitura ou só uma literatura. Eu tenho alguns problemas de locomoção momentâneas, vamos assim dizer, em que eu não posso me aventurar para fora da minha cidade. Portanto, o que me fez viajar desde muito pequeno foram os livros e as histórias e a minha própria cabeça, porque, né, tem um pouquinho de Raskolnikov ali. Não tanto, mas tem um pouco. Então, o que vai ajudar também, se você quiser viajar um pouco para longe de tudo aquilo, ver uma Rússia antiga, a escrita é tão mágica que você consegue sentir os cheiros,
os odores, você consegue sentir as sensações, sabe? O cheiro da cerveja barata, o cheiro da taberna que está ali cercada de bêbados, os vícios e tudo isso, a pobreza, mas mesmo assim, mesmo sendo um livro que se trata de toda a pobreza, não somente financeira, mas a pobreza literalmente mental de um ser humano, você vai ver a riqueza que tudo isso traz. Eu acho que Dostoiévski é isso. Ele se esmera na pobreza para fazer a gente ver todo o conteúdo rico, magnífico, milionário que existe ainda dentro de um ser humano, mesmo quando ele está totalmente deturpado, mesmo quando tudo aponta de que ele não vale nada, de que ele seja um pária, de que ele seja um piolho, e mesmo quando ele é um piolho, ele não deixa de ser uma pessoa e se torna somente um piolho. Então é isso, gente. Muito obrigado por ter acompanhado mais um vídeo aqui do Chá Literário. Se inscrevam no canal, dão um joia aí, deixem seus comentários ali embaixo. E, bom, a gente se vê no próximo. Até mais!